dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus, quarta-feira, dia de jejum, dia de oração, é dia de interceder pela nossa família. Vamos ver o que o Senhor tem nos dizer hoje no livro do profeta Jeremias? Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias disseram eles: vinde para conspirarmos junto contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve-me que dizem meus adversários. Acaso pode se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, nós podemos percatar que as pessoas não queriam deixar se moldear por Deus, né? Elas queriam atuar de acordo com as suas vontades. Jeremias profetizou, Jeremias disse tudo o que desagradava a Deus, mas eles não quiseram mudança. Nós, nesse canal, sempre estamos falando, né? Começamos essa quaresma com mudança. Gente, vamos reflexionar, vamos pedir perdão, vamos mudar de direção, vamos, né? Então, nós podemos ver que as pessoas começaram não só não escutar Jeremias, mas a tramar contra Jeremias, né? Então, nesse capítulo também, Jeremias é colocado dentro de um poço, né? Que é o que muitas vezes passa a nós, né? As pessoas não querem ser moldeadas por Deus, as pessoas não querem seguir o caminho de Deus e elas tramam contra aqueles que falar algo ao contrário deles. É muito importante, gente, nós situarmos na situação atual que estamos vivendo. Rumores de guerra, aumento da ciência, né? Nós podemos ver que se está cumprindo certos requisitos para a volta de Jesus. Aí minha pergunta é, nós estamos preparados? A mim me chama muita atenção que essa quaresma, ela tá toda voltada ao arrependimento, a mudança de comportamento. Então Deus está fazendo um chamado. Será que nós estamos escutando realmente o chamado de Deus? Ou nós vamos fazer como as pessoas que tramaram contra Jeremias? Né? Jeremias faz uma pergunta muito boa para Deus. Se pode acaso pagar o bem com o mal? Porque o que Jeremias estava fazendo naquele caso, ele estava tentando, né, levando as inquietudes de Deus para aquele povo não sofrer a ira de Deus, né? Mas o povo não queria mudança, o povo não quer mudança. E na atualidade é a mesma coisa, né? As pessoas estão com uma ideia mundana, né, de que não, Deus não existe. É como que nós estamos tramando contra Deus, porque nós estamos tirando Deus de todas as coisas e colocando o homem no centro. Né? E é o contrário, Deus é o que tem que ir no centro da nossa vida. A gente já não tem fé, né? Que é a verdade. A gente coloca a nossa fé e a nossa confiança nas pessoas, na gente mesmo, nos nossos trabalhos. Ou ontem nós estávamos falando um pouquinho, né? A gente entrou um pouquinho de casamento no meu marido, ou no meu companheiro, ou no meu trabalho. Mas a gente não entende que tudo é por Deus. Né? Sem Deus nada possamos fazer. Então, se nós vemos a história do livro, do capítulo 18 de Jeremias com a atualidade, é a mesma coisa. As pessoas querem calar profeta, pessoas matam profeta, né? Matar, gente, não é só, né? Vocês perceberam? Que não é só ir lá e ceifar. Não, gente, é a língua. Né? Nós temos que vigiar a nossa língua, né? O que nós falamos, o que nós profetizamos, né? Encontra Deus, os famosos profetas de Baal, né? Não,
vocês estão de bobeira, vocês ficam aí tranquilo, porque, nossa, tem 2000 anos que Jesus está prometendo voltar e não volta. Mas nós não estamos vendo que está tudo se cumprindo diante dos nossos olhos, gente. Né? A ciência ia aumentar, olha só, né? Coisas boas, né? Mas é um sinal do fim dos tempos. Guerras, rumores de guerra, peste, fome, né? Então só falta agora as trombetas tocar, mas nós não estamos preparados. Será que nós estamos vigilantes? Será que nós estamos realmente querendo a volta de Jesus ou nós não queremos isso, né? Porque dá a impressão, é isso que a gente não quer. Outra impressão também quando a morte, né? A morte que é uma coisa tão doída, não vou dizer que é fácil. Mas por que nós falamos tanto que tem morte após a vida, a ressurreição? Ninguém quer morrer, né? Não é estranho, né? A gente devia falar, não, eu quero morrer porque eu quero morar lá no céu. Mas a gente não quer. Então a gente pode ir percebendo por essas coisas que nós estamos muito enraizados no material, na matéria. Né? E nós não estamos sendo nutridos espiritualmente, porque nós mesmos não queremos. Gente, outra coisa também do fim dos tempos é que toda a nação, todos os povos iam ter conhecimento de Deus. Olha só a internet, né? A internet está cumprindo isso, ó. Muitos profetas aí trabalhando, muita gente evangelizando, pastores, profetas, sacerdotes, padre, bispo, né? Então não tem como você falar, ai não tive acesso, não soube. Quanto custa uma Bíblia? Você tem Bíblia na sua casa? Quanto custa uma Bíblia física? Gente, até no supermercado que tem parte de livreria, né, que tem caderno, essas coisas, se você prestar atenção, tem Bíblia. Aqui na minha cidade tem. No supermercado. Então, falta de interesse é falta de interesse mesmo, né? Você tem o hábito de abrir a sua Bíblia, quando você vê esse vídeo, né, que dura 12, 15 minutos, menos de 20 minutos, você já fez o exercício de ir lá, abrir, ler o capítulo completo? Você tem que ler o capítulo completo, né? Para você entender o contexto. O texto, para não inventar pretexto. Né? Porque você pega aquele trechinho aí você começa a disparar, né? Os profetas de Baal. Tem gente que só usa a palavra de Deus quando lhe convém. Era o que estava passando com esse povo. Aquele povo só queria fazer aquilo que era para eles conveniente. Aquilo, né? Ai, os profetas de milagres, eu profetizo milagres e prodígios. Gente, tudo tem o seu tempo. Então, Deus trabalha com cada um de maneira diferente, individual. Mas aí nos chama atenção. Ah, eles cavaram a cova para Jeremias. Eles colocaram Jeremias dentro de um poço. Aí, gente, eu vou trazer um pouquinho para nosso contexto, né? Esse canal ele foi formado para impossíveis mesmo. As pessoas quando chegam aqui, elas já rezaram, elas já jejuaram, elas têm conhecimento da palavra. E elas daqui, elas vão conseguir olhar para o céu, né? Porque se você tá dentro de um poço, você não tem como você ir nem para frente, nem para trás. A única coisa que você pode fazer é olhar para cima, né? Então, olhar para cima, olhar para Deus, voltar o seu olhar a Deus, né? E automaticamente, gente, colocar Deus sobre todas as coisas. Porque eu vou contar um pouquinho um testemunho, né? Eu faz um tempo que eu tomei a decisão de não mais me cuidar, né? De prevenir para não ter mais filhos. E foi uma decisão muito difícil. É uma decisão muito difícil, porque a gente fica pensando, não, nesse caso eu usava o DIU, né? O DIU de cobre. E eu fico pensando, não, é que eu vou usar esse DIU, eu tive a minha filha, e eu não tirei ele durante todo o tempo, até que eu fui convertida. E Deus falou no meu coração, você acha que eu sou Deus? O Deus do impossível, o verbo divino que fez carne e habitou entre nós, né? O maior milagre do mundo, a encarnação do verbo. Eu fiz o mar abrir, eu fiz Sara engravidar, né? Aos 80 anos, né? Você acha que esse DIU ele me barra para você não ter filho? Você não tem, porque eu respeito as suas decisões. Olha só, né? Por que eu tô falando? Se você tá aqui, você sente que você tá no fundo do poço, o seu casamento tá difícil, a sua vida financeira tá um caos, a sua vida tá um caos,
olhe para cima, né? Esse é o nosso momento de nós, estamos falando, gente, já os primeiros 10 dias da quaresma já foram. Então, nós estamos falando de mudança de rota. Só Deus tem poder, né, de te tirar do fundo do poço. Só Ele tem poder de mudar sua rota. E para Deus nada é impossível, né? Você viu no meu caso. Eu já faz 3 anos que eu tomei essa decisão. E graças a Deus, filho não vou ter mais. Só os que eu tenho e filhos espirituais. E meu marido também, né, gente? Aí as mulheradas têm que ficar espertas. O que você falar com Deus, você já tem que incluir o marido, né? A gente tomou essa decisão e a gente levou diante de Deus e Deus respeita a nossa decisão, porque Ele é o Deus do impossível, né? Eu tomei a consciência. Não precisou médico me falar e falar de metodologia alternativa, método que a igreja autoriza. Não, gente, Ele é Deus. Se Ele quiser, isso não é barreira para Ele. E se isso não acontece, é porque ele aceita a sua decisão, ele te respeita. Ele não é um Deus abusador, né? Ele é um Deus que respeita as suas decisões. Talvez você esteja, esse testemunho serve para você, que já no seu coração você decidiu, né, não ter mais filhos. Conversa com Deus, né? Conversa com Deus, pede a Deus, né? Eu no momento que eu tava ali, eu pedi a Deus e a intercessão de Nossa Senhora, que eu não quero, né, mais biológico, meu marido também não quer. Então a gente, né, mas que Deus possa, de uma forma espiritual, levar essa fertilidade para tantos casais que não pode, né, mais ter filhos, porque Paulo diz que a nossa batalha não é carnal, ela é espiritual. Deus, ele tem o poder de levar essa fertilidade e levar para aquele que não tem, né? É também uma forma de caridade, gente. Né? Não desperdiçar a graça e oferecer ao outro a graça. Ah, mas você tá doida, é coisa da sua cabeça. Não, gente. O meu Deus, ele é o Deus do impossível. Se você está no fundo do poço, olha para cima, né? Olha para cima. Imagine se Jeremias, ele foi jogado no poço. José de Egito também foi jogado no poço. Os irmãos de José do Egito colocou ele dentro de um poço, só fez cumprir aquilo que José tinha sonhado, gente, né? Ele foi um canal de bênção para Israel, no momento que Israel não tinha nada o que comer, né? Depois o contexto da história. Então, se você está no poço, olha para cima. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. E lembra-se, nessa quaresma, muda a rota. Deus pode mudar o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.